Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor para falarmos daquilo que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, para aquilo que nos traz paz ao coração, nos traz entendimento sobre a vida, que é a palavra de Deus. E eu quero ministrar essa palavra ao teu coração, eu sei que vai ser bênção na tua vida. Mas antes de fazê-lo, eu preciso orar, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso pedir para o Espírito Santo fazer aquilo que só Ele pode fazer, é que tocar no nosso coração, é avivar a nossa mente, ajudar-nos a entender, a captar, a receber a palavra do Senhor no nosso coração. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque o Senhor um dia nos chamou, nos tirou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, dando-nos assim vida abundante, vida eterna, vida com o Senhor por toda a eternidade. Nós queremos te louvar, ó Deus, te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos deu aquilo que precisávamos. O Senhor tem estado conosco todos os dias, como prometeu. O Senhor, ó Deus, tem nos livrado do mal, que o Senhor, essa obra que o Senhor tem feito na minha vida, na vida das pessoas que estão nos assistindo, na vida de milhões e milhares de pessoas, ó Deus, ao redor do mundo, que o Senhor conclua aquilo que o Senhor começou em nós. Em nome de Jesus, agora dá-nos entendimento da Tua palavra, ajuda-nos a receber a Tua palavra no nosso coração, para que nós não só não pequemos contra Ti, mas que nós sejamos alimentados, abençoados, para que a vida floresça de dentro para fora, na ação do Teu Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu para ministrarmos no dia de hoje se encontra no livro do Deuteronômio, na repetição da lei, no capítulo 1. Eu quero ler os 8 primeiros versículos do capítulo 1 de Deuteronômio. Está escrito assim: estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaade. Olha a palavra. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. E no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessas montanhas. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Ponho esta terra diante de vocês, ponho essa palavra diante de vocês, ponho essa promessa diante de vocês. Entrem e tomem posse dela, em nome de Jesus. Aleluia!
Essa é uma palavra maravilhosa, apesar dos nomes dos lugares aqui serem muito difíceis para a gente até ler e pronunciar, então, mais difícil ainda. Mas é uma palavra tremenda para quem está vivendo um tempo de muita angústia, muita luta. Essa é uma palavra, eu quero ser boca de Deus na sua vida hoje, para você que está assim, numa aflição, numa luta, e você não vê o fim. A palavra de Deus é para você hoje. E é uma frase que eu ouvi há muitos anos e que me acompanha desde então. E vocês já me ouviram citá-la diversas vezes. É o seguinte: quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. Muito pouco tempo. E normalmente, mesmo quando eu ouvi essa frase e quando eu a uso, é sempre no sentido de valorizarmos ao máximo o tempo que temos nessa vida. Mas essa frase não deixa de ser uma frase ambígua, com duplo sentido. E hoje eu quero exatamente explorar esse outro sentido da frase, esse outro lado, essa outra interpretação dessa frase. Como a gente não tem ideia do que vai acontecer em seguida, seja daqui 1 ou 2 ou 3 horas, 2 ou 3 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, a gente não tem noção disso. Eu quero dar essa palavra. Pode ser que a sua vitória esteja bem aí na sua frente. Não é maravilhoso isso? Eu acho que é. Hoje pode muito bem ser o último dia nesse deserto pelo qual você tem caminhado há tanto tempo. Mas eu não quero colocar isso apenas como uma possibilidade, porque não é assim que Deus me deu. Não é como uma possibilidade, isso pode acontecer. Eu quero profetizar isso na sua vida, que hoje seja o seu último dia nessa luta específica que vem consumindo a sua vida, as suas energias, o seu ânimo, a sua saúde física e emocional. Que hoje seja, com essa palavra, o último, o encerramento dessa luta e a sua vitória, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração por você. Mas acontece que libertação não é algo que possa ser comparado a fast food, por exemplo. Você não vai lá, pede, fica lá no drive-thru e 5 minutos depois a comida está na sua mão. Ou então você vai lá e pega já comida. Não, não é assim, não é simples assim. Não é? A gente gostaria que fosse, mas não é. E Deus também não concede libertação sem propósito. Deus, as coisas não são assim rápidas para nós, e Deus também não faz nada que não tenha um propósito na vida do seu povo, dos seus filhos, das suas filhas. Israel levou alguns séculos para ser liberto do Egito, e mais algumas décadas no deserto, até ficar cara a cara, frente a frente com o cumprimento dessa promessa. Então, Israel entrou no Egito como uma família, era só uma família, com Jacó e seus filhos, trazidos por José, o filho dele, e entrou como uma família, mas agora vai sair de lá como um povo, como uma nação. Então, de família a um povo, a uma nação, em apenas 4 séculos. Foi um processo bastante doloroso, difícil, assim como todo crescimento. Porque crescer dói, sim, senhores. Amadurecer dói. Por isso que muita gente tem essa síndrome, esse complexo de Peter Pan. A gente quer viver como
adolescente, como criança, a gente tem essa ideia de que sofre menos, nem sempre é assim, mas crescer, melhorar, prosperar, isso traz muitas lágrimas. Nenhum crescimento escapa das lágrimas. Existe um custo para se vencer na vida, para ter a vitória. Para Israel foram cerca de 400 anos de muitas lágrimas. Enquanto a família se tornava um povo, muita lágrima foi derramada no processo. Depois foram os 40 anos de deserto até acabar aquela geração que havia vivido no Egito e assimilado lá os costumes egípcios, a cultura egípcia, o jeito de viver egípcio. E à exceção de Josué e Calebe, só entraram na terra prometida as pessoas que haviam nascido no deserto. Josué e Calebe só ganharam o direito de entrar na terra prometida porque colocaram a sua fé no Senhor, ao invés de olhar para as circunstâncias. Quando eles trouxeram aquele relatório, eles foram enviados como 12 espias na terra prometida, e dos 12, Josué e Calebe é que voltam com um relatório assim positivo para entrar na terra prometida. E em função disso, eles ganharam o direito de entrar na terra prometida, senão teriam perecido no deserto também. E lá na terra dos gigantes, esses dois, ao contrário dos outros 10, eles se impressionaram com tudo, menos com os gigantes. Enquanto os outros 10 ficaram impressionados com tudo, mas principalmente com os gigantes, esses dois homens, Josué e Calebe, ficaram também maravilhados com as coisas que existiam na terra prometida e não deram a mínima para o tamanho dos habitantes daquela terra. Esses dois homens eram gente do tipo que foca nas coisas boas da vida e não nas coisas ruins. É gente que acha que vale a pena lutar pelas coisas boas da vida. É gente que acha que vale a pena lutar para conquistar aquilo que Deus promete. Você acha que vale a pena andar com Deus? Você acha que vale a pena confiar nas promessas de Deus e lutar por elas? Pois é. Sabe por que é importante a gente responder essas perguntas para nós mesmos? Porque se você pagar o preço de andar com Deus, de confiar nas promessas de Deus, o que vai acontecer? Um dia, Ele vai chegar para você e vai dizer exatamente o que disse aqui para o povo de Israel, através de Moisés. E o que foi? Olha o que Deus vai dizer para você, se você andar com Ele, se você confiar nele. Você já ficou tempo demais nessa situação, nesse círculo vicioso de sofrimento, de luta. É hora de você tomar posse da sua bênção. Chegou a hora dessa situação ser revertida. Esse seu deserto acaba aqui, essa sua luta acaba aqui e agora. É palavra de Deus para você que está nos assistindo. Quando Deus diz vai, pode ir sem medo. Quando Deus diz fique, porque é para o seu próprio bem. E quando Deus diz chega, basta, não precisa falar duas vezes. O que Deus diz acontece. Quando Ele fala,
os demônios obedecem. Quando Deus fala, o universo treme. Quando Ele determina, aquilo que Ele falou se cumpre. E Deus está dizendo para você que esse deserto pelo qual você está passando termina hoje. Eu sei, muitas pessoas diriam, que palavra mais vaga, isso é muito vago, falar assim para todo mundo, não é? Como eu já vi tantos homens dizendo assim, numa congregação grande, Deus me falou que aqui tem alguém que está com dor de cabeça. É evidente que vai ter alguém com dor de cabeça no meio de 300 pessoas, de 200 pessoas, de 100 pessoas ou de 1000 pessoas, tem mesmo. Mas não é vaga essa palavra. Eu quero dizer para você o seguinte: uma experiência minha. No começo do ano, eu fui ao oftalmo para ver como é que estão os meus olhos, porque há cerca de 8 anos eu fiz uma cirurgia por causa de catarata e miopia, e coloquei aquelas lentes dentro do olho, e todo ano eu vou para ver como é que está, se não tem nenhum problema, como é que está a visão, etc, etc. Aí ele perguntou se eu estava enxergando direito, se não estava embaçado, a lente não estava embaçada. Eu disse que não. Mas aí eu perguntei para ele, como é que eu vou saber que a lente está embaçada? E ele simplesmente respondeu assim para mim: você vai saber. Quando o negócio não estiver bom, você vai saber. Quando a coisa vai mal, você sabe. Quando a coisa vai bem, você sabe. E o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se essa palavra profética, apesar de você achar que ela é vaga, ela for para você, então você vai saber que é para você. Porque quando Deus fala conosco, a gente sabe que é Ele que está falando. A voz de Deus é inconfundível, e por mais que queiram imitá-la, ninguém soa como Deus. A voz de Deus é clara, mas é muito firme. Ela comunica. A voz do Espírito Santo, ela testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando é Deus falando com a gente sabe que é Deus falando. Sabe que não é o pregador falando, sabe que não é fulano de tal, é Deus falando com a gente. A voz de Deus é muito clara. E eu queria deixar apenas 2 recomendações para você que está passando por um deserto nesse momento e que entende que essa palavra é para você e está querendo tomar posse dela, assim como o povo estava diante da terra para tomar posse da terra prometida. 2 coisas que são importantes para nós aqui. A primeira delas, gente, é: não se acostume com o seu deserto. Busque sair dele da melhor forma possível. Que forma é essa? Andando com Deus. Andando com Deus. Tem uma palavra que tem sido muito usada desde que essa pandemia entrou em nossas vidas. É a palavra adaptação. Nós precisamos nos adaptar. É um novo tempo, é um novo estilo de vida, a gente precisa se adaptar. Eu acredito que quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva também tentaram se adaptar à sua nova vida da melhor forma possível, porque isso é meio que instintivo nas pessoas. O que é instintivo na gente? Entrar no clima, a gente usa essa expressão, adaptar-se, acomodar-se. Agora, adaptação não é a mesma coisa que libertação. Não é a mesma coisa que solução. É simplesmente
dar um jeito de conviver com aquilo que a gente acha que não dá para resolver. E é exatamente isso que a grande, esmagadora maioria das pessoas faz. Se adapta tão facilmente aos desertos da vida que nem se aventura a buscar sair deles para uma vida melhor, para um relacionamento melhor, para um padrão superior de vida, que é o que Deus tem para nós. A gente se acostuma. Mas o problema são as muitas frustrações que essa adaptação, que não é uma solução, que essa conformação nos causa. A gente fica muito frustrado com a vida, se adaptando àquilo que a gente acha que não tem mais jeito. E quando se diz que Deus tem sempre o melhor para nós, é justamente nesse sentido. Deus nos puxa para um padrão mais elevado, mais excelente. É o que Ele gosta de fazer, é o que Ele faz com excelência também. Deus sempre tem algo melhor para o pobre e algo melhor para o rico. Deus sempre tem algo melhor para o jovem e algo melhor para o idoso. Deus sempre tem algo melhor para quem é medíocre, obviamente, não é? Mas também tem sempre algo melhor para quem já é considerado extraordinário. Ninguém nessa vida alcança um padrão para o qual Deus não tenha mais nada. Deus sempre tem mais, para o melhor dos melhores. Não há limites para o poder de Deus na vida de quem se pauta pela excelência da grandeza dele. Quem quiser mais, Deus sempre vai ter mais. Simples assim. Abraão, quando ainda era Abrão, depois ele passou a ser Abraão, quando ele ainda era Abrão, ele não precisava sair de onde saiu aos 75 anos de idade. Mas por que ele saiu? Porque Deus lhe havia prometido algo melhor, algo superior. Por causa dessa promessa, um homem que já era estabelecido, já tinha uma vida sólida, familiar, abençoada, ainda que eles não tivessem um filho, ele e Sara, ele financeiramente era bem, estava convivendo com a família numa terra boa, não precisava sair dele, mas mediante uma promessa de Deus que aquilo que já era bom na vida dele podia ficar muito melhor, ele vai. E o que Deus nos oferece é sempre algo que não se pode ser comprado com dinheiro. É algo a ser conquistado, sim, mas pela fé, porque a fé é a moeda corrente de Deus na terra. Não se acomode na situação em que você se encontra. Deus tem algo melhor, Deus tem algo superior para a sua vida, para lhe abençoar. Então, esse é o primeiro conselho, se é que eu posso chamar de conselho, uma recomendação para você. Não se adapte com a vida que você está levando. Deus tem algo mais para você. É disso que fala esse texto. Uma segunda e última recomendação que eu tenho, ou para te dar, ou para compartilhar com vocês, é que faz parte desse processo da libertação, da nossa vitória, muitas vezes a gente não se sentir nem lá nem cá. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você o que eu quero dizer. Eu já me mudei diversas vezes de casa e de cidade, e é sempre meio esquisito essa transição por uns tempos. Parece que uma parte de você ainda está lá e a outra parte está tentando se encaixar nesse novo lugar. E nesse período de transição, de mudança, a gente não encontra as coisas que quer, na hora que precisa. Está tudo encaixotado. Eventualmente você vai encontrando as coisas e vai se encontrando, mas inicialmente é tudo muito confuso.
Nem dormir direito a gente consegue. O cansaço somado àquela novidade, não deixa a gente ter aquele sono gostoso de quem está onde deveria estar. Essa transição, ela faz parte do processo da libertação, faz parte do processo que vai levar você a ter a bênção, a realizar a promessa que Deus fez da sua vida. E é por causa dela, dessa transição, que muita gente desiste no meio da situação. Foi por isso que muitas pessoas de Israel queriam voltar para o Egito. Ficar naquilo que é conhecido é muito mais cômodo do que experimentar o novo, aquilo que Deus está oferecendo. Até que o novo fique com a nossa cara leva um tempinho. Troca de travesseiro para você ver, troca de toalha de banho. Eu pergunto para você, qual que enxuga melhor? A toalha nova ou a velha? A velha, é claro. É por isso que a minha esposa lá em casa precisa esconder as toalhas velhas de mim. Elas são mais gostosas. Senão eu pego mesmo. Qual calça jeans é mais gostosa de vestir? A velha ou a nova? Eu gosto de roupa nova. Quem me conhece sabe. Mas eu gosto de toalha velha. Esse é o nosso maior desafio. Querer um novo que tenha o cheiro de Deus em nossas vidas. Eu gosto de coisa nova, mas coisa nova ainda não tem muito a ver comigo, não tem a minha forma. E é por isso que a transição, a troca, a mudança, às vezes é tão difícil para algumas pessoas. Esse nem lá, nem cá, é o que poderíamos chamar de um mal necessário na vida da gente. Muita gente não se encontra porque acha que não está nem lá, nem cá. Mas eu quero colocar isso da seguinte maneira para você que sabe que essa palavra que Deus está dando para nós hoje é para você, é Deus falando com você. Se você não está se sentindo muito crente em Jesus Cristo pelas coisas que tem feito, dito ou pensado, se você não está se vendo como uma pessoa de fé, se essa luta, esse deserto pelo qual você está passando tem esgotado o seu ânimo, ou esgotou o seu ânimo, a sua alegria, a sua vontade de viver e glorificar a Deus, se você está mais para lá do que para cá, ou seja, mais para a incredulidade do que para a fé, mais para o desespero do que para a esperança, mais para a apatia do que para a vivacidade, então essa palavra é mesmo para você. O Salmo 78, ele narra um pouco da história de Israel no deserto, de como aquele povo era obstinado e rebelde, diz o verso 8. E aí o Salmo vem descrevendo como Deus reagia, às atitudes do povo de Israel lá no deserto, apesar da maneira que eles se comportavam com relação a Deus. E lá no verso 20, lá pelas tantas, no verso 23, está escrito o seguinte: contudo, o Senhor deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus. Verso 27, fez chover carne sobre elas, sobre aquele povo como pó. Então você, meu querido, minha querida, precisa entender que está numa outra categoria, uma categoria que não é melhor, é uma categoria superior àquele povo do deserto. Você é lavado, é lavada pelo sangue de Jesus, é outro nível. Você precisa entender que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, e não é só no céu, é aqui e agora, para aquele que crê. Não importa se você é um crentaço, se é que isso existe, ou se você é apenas um crente que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, para quem lembra da música, não é? E eu disse amava. No caso dos filhos e filhas de Deus, o passado não nos condena mais.
O que dura para sempre são as misericórdias do Senhor. No coração dos homens, o que mais perdura é o desejo de vingança. Em outras palavras, o coração do homem se pauta pelo ontem, pelo passado, por aquilo que aconteceu. Mas o coração de Deus não. No coração de Deus o que tem de sobejo é misericórdia. Se você acordou hoje, o ontem já passou para Deus, assim como para você. Portanto, essa bênção, esse livramento, esse ponto final, numa situação que se estende há mais tempo do que deveria, é para você sim. Que hoje seja o seu último dia nesse deserto que você está enfrentando. Esse é o meu desejo, repito, essa é a minha oração, mas acima de tudo, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Receba em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.